Espaço PUC está de volta. Inserir-se no mercado de trabalho pode ser algo muito difícil, principalmente pela falta de oportunidades. Quando o candidato é deficiente físico, o desafio é ainda maior. Pessoas capacitadas, mas que possuem certas limitações físicas, às vezes ficam para trás em um processo seletivo apenas por apresentarem uma deficiência. Pois é, Giovana, infelizmente isso é uma realidade, mas existem instituições que trabalham para auxiliar essas pessoas. E a repórter Ana Paula Pimenta fez uma reportagem falando mais sobre o assunto. Dá só uma olhada. O trabalho principal que o Instituto desenvolve hoje é exatamente entender qual que é a demanda da empresa. Então, primeiro, quantas pessoas elas precisam contratar, quais são os níveis de acessibilidade, de recursos oferecidos. Então, as empresas acabam buscando no Instituto uma alternativa para encontrar caminhos para essa inclusão. Nós contratamos o Instituto veio e fez todo aquele trabalho prévio. Aplicou o índice de maturidade da gestão, fez todo o levantamento, olha, vocês podem ter dificuldade nisso, vamos trabalhar dessa forma. Fechamos o contrato com o Instituto e eles vieram nos dando o caminho das pedras, digamos assim. Enquanto RH, eu percebo que é muito melhor termos alguém especializado ajudando do que fazer isso sozinho, de fato. Porque aí a gente é mais assertivo. Estou aqui com o Anderson Malagoli, Anderson agora contratado, trabalhando bem, mas nem sempre foi assim, né, Anderson? Já passou por um tempo grande de desemprego. Como é que foi essa luta aí? Eu fiquei 6 meses desempregado, não estava conseguindo emprego. Em todas as entrevistas que eu ia, fazia algumas, eu passava pelo médico e tal. Teve uma que eu passei pelo médico, aí fiz tudo, chegou na hora de eu conversar com o gestor da área. Ele, sem deixar eu praticar o serviço nem nada, ele já foi logo falando que eu não dava conta por causa da minha deficiência. Nosso maior objetivo é que essas pessoas sejam incluídas. Então, a primeira diretriz é não tratem eles diferente, eles são iguais. E na hora da contratação dessas empresas pelas quais você passou, você sentia que as pessoas agiam diferente com outras contratações? Tinha algum preconceito por causa da sua deficiência? A maioria das empresas que eu passei, não sei se era por causa da minha deficiência, mas sempre me deixava na produção ou na área, tipo assim, que ninguém via. Como que era o ambiente de trabalho? O relacionamento com as pessoas, o ambiente em si, a arquitetura delas, tinha algum problema de acessibilidade? Como que era? Olha, a maioria das empresas tem esse problema de acessibilidade. Agora, das pessoas, a maioria das empresas que eu trabalhei, pelo menos os apeãozados, funcionários do chão da fábrica mesmo, sempre me trataram bem. Existia, na época, assim, um receio muito grande do nosso espaço físico não estar adequado. E aí chamamos ele para entrevista aqui, não lá na sede, chamamos ele para entrevista aqui. Caminhamos com ele por todo esse galpão, mostramos, olha, aqui tem um degrau, aqui tem um sobressalto. Como é que é isso para você? Você vai ter dificuldade para andar? Ele, não tem dificuldade alguma. Na rua a gente passa muito mais dificuldade que isso, né? E aí ele quebrou esses paradigmas, ele mesmo veio. A gente fez pouquíssimas adequações, porque ele mesmo foi dando para a gente a dica do que ele precisava que fosse adaptado. O índice de empresas que cumprem a cota ainda é baixo. A cada ano ele tem aumentado. Se a gente pegar o histórico do Ministério do Trabalho, a gente vê que a cada ano tem mais pessoas com deficiência trabalhando. As pessoas hoje, o que a gente vem percebendo é que elas precisam viver a coisa acontecendo na frente dela para elas começarem a acreditar, porque tem um preconceito mesmo e na maioria das vezes ele é velado, ele não é declarado, porque afinal de contas não pode, porque é discriminação, enfim, mas hoje a gente percebe muito isso no mercado de trabalho. No início, existe essa certa dificuldade. Nossa, será que a deficiência dele vai interferir nas atividades? Ou será que as atividades são próprias ou atendem à necessidade dele, né? Qual que é a melhor forma de resolver isso? Conversando. Quando eu estava buscando o mercado de trabalho, eu encontrei diversas dificuldades nesse sentido, mesmo de marcar a entrevista, a pessoa saber que eu era deficiente visual, cego, e chegar lá na hora, eles fazerem a entrevista, ver toda a competência, o currículo, enfim, a parte técnica, assim, bem apurada, mas no finalmente, a minha deficiência, né, me eliminava desse processo de seleção. O Instituto identificou que tem as competências que a gente precisa, vamos conhecer.
olha, te apresentar a nossa empresa, te apresentar as atividades, são essas, o gerente é esse, e vamos fazer a entrevista. Muitas vezes esse empecilho está na nossa cabeça, não está na pessoa, né? Os paradigmas, os preconceitos. Então a dica é essa, vamos conversar com a pessoa. Essa questão aí de não se abater é o principal ponto. E eu falo isso para todo mundo, educação não faz mal para ninguém. Qualificar, buscar muita qualificação para na hora que a onda do mercado de trabalho vir, as pessoas estejam prontas para surfar, para realmente escolher o emprego. Às vezes as pessoas com deficiência ficam esperando a empresa chamar ela. E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente também no sentido de eu vou escolher o meu emprego, eu escolho onde eu trabalho. Você tem alguma dica, alguma mensagem para alguém que está desempregado, está tentando aí? Olha, eu digo para todo mundo e não só para as pessoas que são deficientes, que se você quer uma coisa, você tem que correr atrás dela e passar por cima de qualquer coisa, entendeu? Se você está interessado, se você quer mesmo, você consegue, independente das suas limitações.